Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para compartilhar com vocês uma obra que eu terminei de ler recentemente, né? De volta e meia a gente compartilha com vocês algumas obras que a gente lê, né? Que já leu ou que está lendo, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma obra que li recentemente. Uma obra que deve interessar muito a quem gosta de história, sobretudo história antiga, né? Uma obra que deve interessar também muito a quem gosta de política, né? Enfim, né? Uma obra que é do interesse, aliás, deve ser do interesse de todo indivíduo, né, que deseja conhecer alguns conceitos que são extremamente caros, né, extremamente fundamentais à nossa compreensão de mundo, né, a nossa compreensão do conceito de civilização, por mais problemático e controverso que este conceito seja, né? E a obra que eu li recentemente é da autoria da historiadora Claude Mousset, né? O título da obra, o cidadão na Grécia Antiga, né? Nessa edição aqui das edições da editora 70, né? É uma obra que eu li recentemente, né? A edições 70, essa editora aqui, ó, edições 70, sempre muito caprichosa, né, em suas publicações, né? Essa é uma editora portuguesa, né? Os textos inclusive chegam para nós aqui no português de Portugal. É o caso dessa obra e muitos desses textos não foram traduzidos. Aliás, muitos desses textos não foram publicados por editoras brasileiras, né? Então, eles chegam até nós por meio da editora, da edições 70, né? Dessa editora aqui, que eu particularmente adoro, né? Embora as obras são razoavelmente caras, né? Enfim, fica aqui a nossa crítica, né? Mas é sempre uma editora muito simpática, né? E que tem um cuidado com o acabamento das obras, um cuidado com a parte estética das obras. Inclusive, muitas obras que não foram traduzidas no Brasil receberam tradução em Portugal, né, no português de Portugal. E é uma forma, para quem não lê em outros idiomas, né, é uma forma de adquirir, de repente, algumas obras que não foram traduzidas aqui em nosso país, mas foram traduzidas em língua portuguesa pela Edições 70, né? E esse livro aqui da professora Claude Mousset, O Cidadão na Grécia Antiga, como vocês podem notar, é uma obra. A professora Claude Mousset é especializada em Grécia, né? Foi professora universitária, está viva ainda, nasceu em 1924, né? É uma centenária, né? Tem 102 anos, né? Está viva, pelo que vem informado aqui na orelha do livro. A professora Claude Mousset ainda está viva, né? Que maravilha, né? Vida longa a ela, né? E essa é uma obra voltada para o conceito de cidadão na Grécia Antiga, né? E é uma obra fundamental para
conhecermos não apenas o conceito de cidadania na Grécia Antiga, né, mas o quanto que este conceito, poderíamos dizer, por mais milenar que ele seja, né, é um conceito que guarda alguns elementos, diríamos, universais, né? Porque certas limitações que o próprio conceito pressupunha, hoje nós as testemunhamos ainda, infelizmente, mas por meio de outros mecanismos, não mecanismos mais diretos, mas mecanismos mais, diríamos, mais indiretos, né? E a professora Claude Monet faz um mergulho no conceito de cidadania na Grécia Antiga, né? Esse conceito de cidadania que vai receber uma definição mais moderna, uma definição mais recente na Revolução Francesa, né? Tanto é que esse termo cidadão, né, um termo mais recente, né, e o termo que recebeu um acabamento moderno na Revolução Francesa, século XVIII, né? Mas aqui nós já temos o conceito embrionário, por assim dizer, né? Aqui nós já temos a ideia de cidadania posta, lembremos, né, que a Grécia trouxe ao mundo a ideia de democracia, né, embora nesta Grécia antiga o conceito de democracia fosse extremamente problemático, controverso, e não poderia ser diferente, haja vista que estamos ainda com uma democracia dando seus primeiros passos, engateando, né? E o conceito de cidadão nessa Grécia democrática corresponde, reflete as contradições da própria ideia de democracia em sua origem, né, em seu surgimento, né? Então é interessante vermos o quanto que o advento da democracia, se bem que a professora Claude Monet dá alguns passos atrás, né, ela começa falando sobre o conceito de cidadão na evolução do pensamento político grego, né? Então ela começa a pensar a estudar essa ideia, esse conceito na Grécia arcaica ainda, né? Na Grécia anterior àquele período clássico, marcado pelo advento da democracia, né? A professora Claude Monet recua historicamente para acompanhar o desenvolvimento do conceito de cidadão desde a Grécia arcaica, né? Desde a Grécia homérica, por assim dizer, né? E ela nos coloca diante de questões bastante interessantes, né? A questão, por exemplo, a gente lê um livro desse e aqueles temas que mais nos interessam são os que vão ficando mais assentados na memória, né? Isso acontece comigo, sei que tenho certeza que acontece com você também, né? Dentre uns temas interessantes que aparecem aqui, que me chamam a atenção, estão a posição que as pessoas nesta Grécia
tanto a antiga, a arcaica, né, quanto a Grécia clássica, né? As pessoas que desempenhavam atividades artesanais eram figuras marginalizadas, né, discriminadas, que não podiam ocupar os cargos de proa nessa Grécia antiga, né? Sobretudo os cargos políticos e os cargos jurídicos, né? Estes cargos não eram 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 esses cargos impunham limites aos artesãos e também aos agricultores, né? Porque eram atividades marginalizadas, né? Eram atividades rudimentares, não eram atividades praticadas pela, pela aristocracia grega, né? Eram atividades menores, e daí as restrições que se impunham a estes trabalhadores, né, em relação à ascensão na cadeia hierárquica grega, né? Até porque o argumento, um dos argumentos que colocavam restrições a essas classes é o argumento do tempo disponível para tratar de questões jurídicas e questões políticas, né? Então, os artesãos e os agricultores desempenhavam atividades tão intensas que eles não conseguiam tempo adequado para se dedicar às leis, para se dedicar aos julgamentos, né? Enfim, né? Para exercer cargos de proa, cargos políticos ou jurídicos, né? Para ser um político ou um magistrado. Nessa Grécia antiga, o indivíduo tinha que ter tempo, né? E aqui entra o conceito de ócio, que é um conceito muito caro à aristocracia grega, né? O ócio, essa disponibilidade ideal era uma disponibilidade reservada apenas às elites, né? Apenas àqueles que não exerciam atividades manuais, né? Suas atividades eram atividades estritamente intelectuais, né? Então, o ocioso, diferentemente do conceito que a ociosidade recebe em nosso tempo, né? Hoje o indivíduo ocioso é um indivíduo desocupado, né? O que chega a ser até algo pejorativo, né? Algo negativo, né? Sobretudo nessa sociedade que endeusa o trabalho, né? Endeusa o ativismo. Ativismo, não ativismo político, tá? Mas o ativismo, o excesso de atividades sobre o indivíduo, sobre esse ativismo que eu me refiro, a que eu me refiro, né? Nessa nossa sociedade, o ócio, o indivíduo ocioso é visto até com maus olhos, né? Então, é uma persona marginalizada, né? Não era assim na Grécia antiga, porque o ocioso tinha já um grande requisito, portava um grande critério, né? Um critério muito relevante para que ele ocupasse cargos de proa na Grécia lá do sexto, quinto, quarto século antes de Cristo, né? Porque o indivíduo ocioso tinha tempo disponível para se dedicar ao julgamento, à elaboração de leis,
à filosofia, né, se dedicar a pensar os rumos da polis, os rumos da cidade, os rumos do Estado, né? Então, esta ociosidade era negada aos agricultores, aos artesãos, porque esses desempenhavam atividades que absorviam deles boa parte do seu tempo. Portanto, a falta de tempo era um critério curioso que impunha limites a determinadas classes nessa Grécia Antiga. Entretanto, se por um lado os agricultores, os artesãos, eram desprezados por conta de exercerem atividades mais rudimentares, atividades manuais, né? Política, direito, filosofia, sempre foram consideradas atividades intelectuais, né? Esses indivíduos eram indivíduos de ideias, né? Portanto, dispunham ou deveriam dispor de tempo para engendrarem essas ideias, né? Agora, atividades mais manuais eram atividades de menos importância. Entretanto, isso era flexibilizado, atenuado todas as vezes que uma Atenas, uma Esparta, uma Siracusa, né, entravam em guerra, porque quando estavam em guerra, aí essas figuras eram valorizadas porque elas tinham dinheiro, né, elas detinham poder aquisitivo considerável, e um Estado em guerra, uma cidade-estado em guerra, né, precisava de dinheiro para se manter num determinado conflito, num determinado embate. Aí essas classes eram lembradas, né, eram rememoradas, né, e aí havia uma certa flexibilização da estrutura hierárquica grega, fazendo concessões a agricultores ou artesãos, a fim de que eles tivessem alguma ascendência aí nessa hierarquia grega, né? nessa cosmologia grega, né? Mas o mais das vezes eram classes subalternas, né? Classes inferiores, classes pequenas, né? Então, aqui a gente não é apenas por deleite, né? Deleite intelectual, que uma pessoa como a professora Claude Mousset nos lega uma obra dessa, né? Escreve uma obra dessa, né? Faz um trabalho de pesquisa e publica uma obra dessa, né? Não é por puro deleite intelectual, se bem que este está sempre presente, deve estar, né? Mas o quanto que em determinados aspectos, né, a coisa se reproduz e permanece, né? Vejam, o que nós percebemos aqui é que o poder político e jurídico sempre ficou concentrado nas mãos de elites, né? Elites que tinham que detinham, elites que tinham dinheiro, elites que tinham propriedade privada, propriedade, né? O conceito de propriedade aqui é fundamental para entendermos a ideia de cidadania, né? Pois em muitos momentos de sua história, esta Grécia antiga considerou o cidadão como aquele que detinha, que portava determinados bens, né, determinadas propriedades, né? A propriedade era, portanto, um critério essencial
para que determinado indivíduo se tornasse cidadão, né? Então, um outro tema interessante que aparece aqui é o conceito de propriedade, né? Que, como eu já disse, né? Tem um peso que é um peso universal, né? Porque de algum modo aqueles que detêm a propriedade ainda ditam os rumos da história, os rumos das coisas, né? Era assim entre os gregos e continua sendo assim entre nós, né? E hoje de forma um pouco mais sutil e nova, né? Porque hoje quem determina o rumo das coisas não é nem necessariamente quem detém o poder, a propriedade, quem porta a propriedade material, né? Mas quem detém a propriedade dos meios de comunicação, né? Quem hoje detém esse tipo de propriedade, né? Tem uma relevância muito grande na decisão, nas tomadas de decisão acerca do rumo de nossa vida, né? Então, o conceito de propriedade também aqui é abordado, né? Interessante notarmos isso, né? A posição da mulher, a posição das crianças, né? Que também eram posições de marginalização, né? Eram posições que relegavam crianças e mulheres a uma subcondição, né? A uma condição que as excluía dos centros do debate político, né? Do debate econômico, do debate filosófico, né? Que as punha à margem da sociedade, né? Então, esse conceito de cidadania, que, repito, é formado dentro desse contexto democrático, né? Ele vai se definir dentro desse contexto democrático grego, né? Era um conceito extremamente exclusivista, né? Era um conceito ainda elitista, né? Era um conceito reservado apenas a algumas figuras, né? Apenas a homens nascidos na Grécia, que detinham propriedade, né? Esses, além de terem direito, diríamos hoje, né? Terem lugar de fala, para nos valermos de uma locução nossa, né? Esses, além de terem lugar de fala nas assembleias políticas, né, ainda tinham o direito ao voto, né? Era um voto censitário, né? Inclusive, nesse livro aparece um conceito que é um conceito que vai ser positivado, né? Vai ser escrito mesmo na Revolução Francesa, no contexto de Revolução Francesa, que é o conceito de cidadania passiva, né? E quem e quem detém o conceito e a quem se aplica essa ideia de cidadania passiva, né? Ao indivíduo que é cidadão, mas que por não ter poder aquisitivo não pode exercer o direito ao voto. E vejam, isto num contexto de Revolução Francesa, num contexto de queda do antigo regime, do antigo Estado, né? E surgimento do novo regime, do novo Estado, né? Embora nós estejamos nos referindo aqui ao processo revolucionário que deu origem aos direitos universais do cidadão e do homem, né? Vejam, o conceito de cidadania nessa França dos séculos XVIII, do século XIX, era um conceito extremamente restritivo, né? Um conceito extremamente elitista, né? Porque, embora todos
pudessem ser considerados cidadãos, havia os cidadãos ativos e havia os cidadãos passivos. Os cidadãos passivos eram aqueles que não tinham direito a voto, porque não tinham propriedade, não tinham bens, não tinham riquezas, né? Já os cidadãos ativos eram aqueles que detinham o direito do voto, pois eram ricos, tinham propriedades, tinham bens. É o famoso, eram os aqui nós já vemos a manifestação do famoso voto censitário, né? Quem detém poder econômico, quem detém poder material, tem direito ao voto, né? Isso está na Revolução Francesa, mas isso estava também na Grécia Antiga, o que mostra que determinados conceitos, como eu havia dito, né, são conceitos que praticamente se universalizam. Né? Então, essas ideias aparecem aqui, a professora Claude Musset vai abordando e desenvolvendo todos eles. Né? Inclusive aqui também aparece o conceito de ostracismo, né? Que se dava por meio o ostracismo, palavra que nos reporta a ostra, né, onde eram depositados os votos os votos relacionados a punição com o exílio ou não de determinados indivíduos, de determinados cidadãos. Né? Então, até essa ideia, o surgimento do ostracismo, né? A professora Claude Musset aborda nesse livro. Né? Então, é um livro extremamente interessante, é um livro muito bom, né? Para quem gosta de história, para quem gosta quem estuda direito também, importante, né? Ciências, sociologia, ciências políticas, e para quem deseja se formar politicamente, né? Para quem deseja... Porque hoje as pessoas se propõem exercer certa militância política, né? Certa mas cujo conhecimento de política mesmo é muito exíguo, é muito parcimonioso, né? Muito restrito, né? E eu sempre defendo, eu sempre falo aos meus alunos que gostam dessa militância política mais ideológica, né? Embora boa parte deles não saiba o que é ideologia, né? Aliás, se diz muito hoje acerca do conceito de ideologia em nossa sociedade, né? Mas pouquíssimas pessoas sabem o que é realmente ideologia, né? Sabem o que é realmente essa coisa de esquerda, direita, né? Enfim, esse livro é um livro que vai te ajudar a se formar politicamente, porque aqui você vai conhecer como se davam os processos dentro de uma democracia nascente, né? Mas o quanto que esses processos se repetem, né? Mutatis mutandis, né? Guardadas as devidas proporções, esses processos continuam se repetindo, né? Então, como eu havia dito, é um livro que fala da Grécia Antiga, mas que reverbera, reflete muito daquilo que ainda é prática comum em nossos dias. Né? Então, esse é um livro para você que gosta de política, de história, de direito, de filosofia, né? Como aqui no nosso canal estou levando a vocês um curso sobre história da filosofia, né? E aqui a professora Claude Musset, claro, vai falar muito dos filósofos, né? Sobretudo Aristóteles, né? Que teve toda uma preocupação em
defender essa ideia de política, de cidadania, de forma mais consistente, inclusive mais que Platão, né, Aristóteles, para falar, para escrever a sua política, né, desenvolver seu pensamento político, leu mais de 150 constituições, né, recolheu todas essas constituições e pesquisou, as leu, né, enfim. Né? Então, os filósofos estão presentes, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Os que floresceram durante a Grécia clássica, né? Não me recordo aqui, já tem alguns, já tem poucos dias que eu terminei de ler essa obra aqui, mas não me recordo da professora ter abordado algum pensador pré-socrático, né? E nem pós-socrático, não me recordo aqui de menções a um pós-socrático, né? Ela se refere mais a historiadores, filósofos, não, né? Mas aqui em nosso canal nós temos exposto a importância no nosso curso de História e Filosofia, a importância política de muitos pré-socráticos. Isso não está aqui, talvez pelo fato de que a professora Claude Mousset tenha concentrado seus estudos mais nessa Grécia clássica, democrática, né? E a Grécia que vai perdendo a sua autonomia com a ascensão de Alexandre o Grande, né? Enfim, fica aqui então a sugestão desse livro, que é um livro muito bom. Você que gosta de história, você que estuda história, direito, economia, ciências políticas, filosofia, precisa ler uma obra dessa, precisa ler essa obra. Essa obra é extremamente relevante para conhecermos o conceito de cidadania. Fica aqui a minha leitura, espero que vocês consigam ler esta obra, adquiram o livro físico, né? Enfim, vocês já puderam notar, eu priorizo o texto físico, né? A leitura do livro assim é mais fluida, menos cansativa que a leitura em PDF, né? Então, priorizem o livro físico. Quando não der para comprar o livro físico, aí vai de PDF mesmo, mas priorizem o livro físico. Acho que essa aqui é uma obra dessa, talvez vocês nem achem na internet, em PDF na internet, né? Suponho que não, mas fica aqui a minha sugestão, tá? Espero que vocês tenham contato com esse livro, quem nunca teve, né, tenha contato com esse livro, leia esse livro, pois tem muita coisa aqui pra gente aprender. Espero que vocês tenham gostado dessa minha sugestão de leitura. Eu vou ficando por aqui, mas antes quero te convidar para deixar o seu joinha e o seu like, caso tenha gostado dessa sugestão, né? Desse nosso encontro. Não se esqueça de divulgar o nosso espaço com outras pessoas, né? Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, né? E se inscreva também, caso não o tenha feito ainda, e em breve nós nos encontraremos aqui para falar de outros livros, tá bom? Forte abraço a todos e até breve.